Saudações a todos, que neste instante nós estejamos agora preparados para uma grande reunião espiritual junto aos mentores, companheiros que a todo momento buscam nos instruir e nos apaziguar os sentimentos. Então sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, esta casa de fraternidade que nos acolhe para essas reuniões, para que possamos estudar o Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Saudações àqueles companheiros que nos acompanham pela rede Boa Nova de rádio e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Neste momento, vamos dando início a mais uma reunião espiritual e pedimos àqueles que nos acompanham que possam se sentar confortavelmente onde estiverem, se recostando. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos para facilitar a nossa concentração e que neste instante venha a imagem do nosso Mestre Jesus à nossa mente. E vamos pedindo: Senhor, estamos aqui, diante de Ti, para aprendermos mais sobre a Tua lição de amor e de caridade, pois buscamos, Senhor, a nossa verdadeira felicidade, o nosso estado de paz, de consciência, de paz na família, na nossa vida. E para tanto, Senhor, nós precisamos que os pensamentos e as preocupações se aquietem, porque assim aumentamos a nossa confiança na Tua mão amiga sobre nós. Que possamos, durante esses minutos, junto aos Teus mensageiros celestes, aprendermos um pouco mais sobre a Tua lição e assim aumentarmos cada vez mais a nossa fé em Ti, para que a nossa vida deixe de ser um pesado fardo, para ser uma caminhada de alegria e de felicidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E já anunciando o nosso tema de hoje, começando com a nossa prece, a nossa vontade e desejo de aprendermos mais sobre as lições do Mestre Jesus, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 1. E por que o Evangelho segundo o Espiritismo é tão importante? Porque houve ali um grande preparo para que as lições de Jesus fossem expostas aos espíritos superiores que trouxeram a mensagem do Espiritismo. E este capítulo 1, que se intitula Não Vim Destruir a Lei, faz uma referência ao capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é o mais bonito de todos os evangelhos. Esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele traz, logo no seu início, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Quando o Mestre, depois de ser revelado como sendo o mensageiro divino, batizado por João Batista, caminha entre a população e escolhe dentre eles a dedo quem seriam aqueles que o seguiriam de perto, os seus discípulos. E depois deles escolhidos, caminhando pelas ruas da cidade, começa a se aglomerar uma multidão, querendo saber o que aquele homem tinha vindo fazer ali e qual era a mensagem que ele trazia e por que tanta luz, por que chamava tanto a atenção das pessoas e por que aqueles homens que foram escolhidos por ele nem questionaram no momento em que foram segui-lo, no momento em que se predispuseram a estar a seu lado. Quem era aquele homem, qual era a sua mensagem e o que ele estava vindo trazer. E depois de dissertar o Sermão da Montanha com todas as bem-aventuranças, com todas aquelas explicações sobre o melhor caminho que nós temos para atingir essa tão sonhada felicidade, ele diz o seguinte: não vos preocupeis, porque não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. E que lei era essa
que o Cristo, Jesus de Nazaré, estava ali manifestando e expondo: olha, não se preocupem, eu não vim destruir nada do que os profetas antigos, que todos acreditam, que esse povo judeu acredita, eu não vim desdizê-los, eu vim simplesmente dar-lhe o cumprimento. E no momento propício, ele chega com essa mensagem. Porque a religião natural, a religião judaica, da qual aquele povo estava totalmente submetido, tinha se distorcido ao longo do tempo. E era chegado o momento em que era necessário um novo esclarecimento para interpretar as mesmas leis que foram impostas lá atrás pelo grande profeta Moisés. Então, a história do povo judeu começa com a libertação dos escravos do Egito, a libertação do povo hebreu, que era prisioneiro escravo dos egípcios. Um insurgente que foi criado junto com a realeza egípcia, se sensibiliza pela dor depois de saber que era natural de um deles que eram escravos, Moisés. Ele foi encontrado e criado pela realeza, mas a sua natureza era do povo hebreu. E então ele se vê imbuído de uma mensagem, de uma grande missão, que era retirar aquele povo sofrido da escravidão. E consegue, com poucas palavras, mas com muita atitude, convencer a todos de que eles tinham uma missão divina, de que Deus teria revelado a ele uma terra onde eles ali poderiam fazer o seu próprio povo, e aquele povo seria o povo de Deus. Para tanto, Moisés encoraja esse povo de que aquelas crenças egípcias eram equivocadas naquele tempo, porque elas cultuavam a diversos deuses, de diversas características, como muitos povos da antiguidade. Mas Moisés foi o único que teve a sensibilidade de perceber que nós apenas temos um único Deus, uma única inteligência suprema, algo que pode e é capaz de coordenar todo o universo e organizar todas as coisas para que todas as coisas aconteçam, e que cada uma dessas coisas está em seu devido lugar. Mas para que ele pudesse trazer essa mensagem àquele povo que não tinha cultura, não tinha conhecimento, apenas brutalidade, precisava ser contundente, precisava ser forte na sua mensagem. E ele era. Em todos os momentos, ele foi muito confiante naquela mensagem que ele estava trazendo. E em nenhum momento esmorecia com relação à sua fé. Conseguiu libertar o povo da escravidão. E conseguiu mantê-los durante 40 anos numa viagem por um deserto árido, com dificuldades de alimentação e de água, e que esse povo todo se submetia à sua ordem, porque ele tinha dentro de si a confiança de quem falava em nome de Deus. Porém, ele trouxe, num determinado momento, uma mensagem de uma reflexão que foi ao alto da montanha buscar os 10 mandamentos, os 10 mandamentos de Moisés. E nessa lista de 10 mandamentos estão contidas todas as leis divinas e nada mais. Se todos nós cumpríssemos aquelas leis, estaríamos diante do verdadeiro caminho da felicidade. Mas para aquele povo, que não era nada espiritualizado e muito brutalizado, precisava de uma ordem ainda maior para que se instituísse a harmonia de tantas pessoas caminhando juntas até chegar a essa terra prometida. E este caminho é um caminho que perdurou durante 40 anos. E Moisés nem pôde adentrar a terra prometida porque desencarnara antes. Mas ali ele deixava o seu legado, a consciência e a certeza para aquele povo de que nós temos apenas um Deus. E que não devemos ficar mais pensando em vários deuses, porque todos esses deuses seriam originários de um só, de todas as coisas, de todas as inteligências. E assim ficou muito mais lógico e muito mais prático para que a gente pudesse entender a nossa devoção a algo que é supremo. Desde o começo da humanidade, todos nós tínhamos, lá atrás, no início,
uma tendência à adoração. Adorávamos a lua, o sol, porque isso influenciava as marés e as cheias dos rios, e isso influenciava a nossa plantação, a nossa alimentação, as chuvas que não podíamos controlar, o fogo que começava a se espalhar sem nenhum domínio e que não sabíamos de onde ele surgia, o trovão, os relâmpagos, tudo aquilo trazia para o homem um grande temor, e algo era de divino que tinha naquilo. Mas, com o tempo, precisava-se que, para a gente se formar uma grande sociedade, a grande sociedade humana, a grande humanidade, que se tivesse a consciência à medida que nós fôssemos avançando, tanto intelectualmente, no conhecimento das coisas materiais, no conhecimento no domínio da matéria, também como nas coisas espirituais. Não poderíamos mais aceitar um Deus querendo uma coisa, um Deus contradizendo o outro e um Deus brigando com o outro. Qual seria o Deus que tinha razão se nós todos precisamos para a nossa felicidade da grande harmonia? E Moisés pregou isso o tempo todo. Porém, para aquele povo também vieram uma série de outras leis que comandavam a ordem civil da população. Quem devia a quem? Como que seriam as relações comerciais entre eles? Como que seriam as relações para quem infringisse as leis e as penalidades? E havia-se muito a tendência do olho por olho, dente por dente, e é dali que vem essa expressão, se você roubou, então você terá um membro amputado. Se você fez isso, você terá uma consequência no mesmo grau daquilo que você fez. E seria essa a ordem, num lugar onde a brutalidade imperava. E Moisés é que foi o grande unificador desse povo, que seria posteriormente o berço de Jesus. Mas na vinda de Jesus, havia sim uma preponderância da hipocrisia. Aqueles que em nome de Deus deturpavam as suas leis e faziam dela o que queriam e manipulavam a população em troco de bens materiais e de uma certa relevância na classe social daquela sociedade, como sendo mais importantes e mais relevantes do que outros. E Jesus, neste momento, nesse berço onde ele surge, no berço judeu, ele a todo instante não cansa de enfrentar e dizer com todas as letras que são hipócritas, que daquilo que eles falam, nada se aproveita porque não é o que eles praticam, não é o que eles acreditam. E Jesus veio trazer a noção de um Deus que agora não é mais punitivo, que não precisa impor medo naquela população, mas é um Deus de amor. Quando ele revela que veio trazer não só todas as leis unidas em apenas duas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Um grande avanço para poder desmistificar o que tinha se criado com relação à divindade até então. E dessa criação surgiram muitos abusos com a manipulação da sociedade. Foi necessário que Jesus viesse e enfrentasse todo esse status quo que prejudicava o avanço moral da sociedade. Porque a noção que ele traz de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, significa uma mensagem de que nós vamos buscar a fraternidade, nós vamos buscar a harmonia, nós vamos buscar o perdão, a indulgência, porque todos nós erramos em algum momento e não existe nenhuma autoridade moral maior do que nós, para poder dizer aquilo que é certo e que é errado, a não ser a nossa própria consciência, que necessita ser exercitado esse amor ao próximo, no sentido de ter um pouco de compaixão com a dor do outro. Amar a Deus e respeitá-lo, com toda a sua alma, com todo o seu amor, e amar ao próximo como a si mesmo, porque a noção daquilo que eu posso fazer por o outro, agora sou eu mesmo a referência. Não é ninguém que vai dizer para mim aquilo que eu devo ou não fazer, a não ser a minha própria consciência, que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse na mesma situação.
o avanço intelectual daquele povo no momento em que Jesus chega, era necessário que se esclarecesse algumas coisas para que aquela sociedade avançasse e saísse daquele mundo tribal, daquele mundo fechado, dentro de leis que não compreendiam e não aceitavam nenhuma evolução no seu comportamento. Precisava que Jesus viesse. E o que acontece com ele? É repudiado pelas autoridades da época, é perseguido e depois crucificado. Mas a mensagem que ele trouxe excedeu a sua morte, porque de todos os profetas, o único que retorna depois da sua morte para trazer a sua mensagem é o Cristo, é Jesus de Nazaré. E todos ficam com uma grande interrogação, porque agora o que fazer com um grande mestre que não morre, que não tem fim? As suas lições, os seus ensinamentos agora vão se perpetuar. E precisava que aquilo parasse, mas aquilo não parou. A força da mensagem de um espírito elevado é muito maior do que qualquer outra coisa e se concretiza ao longo do tempo. As verdades aparecem, as coisas vêm à tona. E como não fosse diferente, a mensagem do próprio Jesus de Nazaré, ao longo da nova era, da era cristã, também foi deturpada por algumas instituições que se diziam donas e promulgadoras daquela mensagem e daquela verdade, dizendo que de forma nenhuma poderia haver outras interpretações que não fosse a do sumo sacerdote, daquele que conhecia todas as leis divinas, que falavam em nome de Deus e que poderiam punir e perdoar em nome de Deus. Mas, a seu tempo certo, o que ocorre? A população começa a avançar em intelectualidade. E no século XVI, XVII e XVIII, uma grande revolução científica começa a ocorrer pelo desenvolvimento de equipamentos que poderiam determinar grandes verdades que eram ditas pela igreja como sendo grandes mentiras. Nada que fosse natural de se concretizar. O início do ser humano, a criação de Deus do planeta Terra, começou-se a entender sobre geologia, sobre a formação do planeta, sobre a formação da matéria, sobre a formação das coisas. Começou-se a se conhecer os pequenos seres que só passaram a ser identificados por causa de micróbios. E as doenças agora já não eram mais um castigo ou uma maldição, mas sim um pequeno bichinho que agora poderia ser detectado com o microscópio, como as bactérias. Tudo começou a vir à tona e uma grande descrença recaiu sobre a sociedade. E então todos aqueles ou eram cegamente ligados a uma religião e negavam a ciência, ou eram completamente devotos à ciência e negavam a fé. Nem uma coisa e nem outra. No berço dessa dúvida surge a doutrina espírita, revelando fenômenos que eram constatados verídicos. Depois de uma intensa e grande pesquisa pelo grande divulgador da doutrina espírita, com o pseudônimo de Allan Kardec, estudou fenômenos que se dizia à época sobrenaturais e tentava entender o que estava acontecendo ali, já que Kardec era um homem de ciência, um professor cético, que a princípio, não sei se todos sabem, mas as revelações e os fenômenos sobrenaturais se deram por movimentação de objetos em ambientes com grande número de pessoas. E Kardec começou a pensar que aquilo era fruto do magnetismo humano que era estudado nas universidades naquela época. O nosso corpo tem um magnetismo e pode atrair e repudiar e repulsar alguns objetos dependendo da carga elétrica que ele tem. E Kardec já sabia disso, então relevou esses fenômenos ao campo do magnetismo. Porém, o que ele não esperava é que, diante de algumas reuniões, esses objetos também emitiam comunicação. Poderia se comunicar com eles por meio das batidas, fazia-se pergunta e vinham respostas,
uma batida sim, duas batidas não, a letra A, a letra B, a letra C, e formavam-se palavras e formou-se uma comunicação. E Kardec sabe que uma mesa, uma cadeira não tem inteligência para responder, ou deveria ser algo que por ali respondia. E começa o grande desenvolvimento de um estudo para poder identificar de onde vinha aquela inteligência que estava se comunicando. Será que eram as pessoas presentes no salão que promoviam aqueles fenômenos? E era a inteligência delas que respondia de alguma maneira por meio de efeitos magnéticos? Não era, porque as perguntas que ele fazia às pessoas presentes não tinham condição de responder. E começou uma grande investigação no campo principalmente moral. Começou a se perguntar quem eram aquelas inteligências, e elas respondem que são aqueles que já viveram aqui. Nada mais, nem nada menos. Nós estaremos lá como eles estavam, assim que o nosso corpo perecesse. A vida continua e não termina. Lembram-se do Mestre? Jesus pôde vencer a morte porque teve condição de voltar. E a sua mensagem chega até hoje até nós, justamente por esse fato que na época foi tido como sobrenatural e um poder divino. Mas agora a verdade está diante de nós. O Espiritismo consegue constatar a existência de seres espirituais, a existência do mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, e que assim passaremos, quando o nosso corpo perece, a este mundo espiritual, e vamos interagir com as pessoas que estão aqui, e vamos influenciar as suas vidas, como nós também influenciamos as vidas dos espíritos desencarnados por meio do nosso pensamento. Mais uma vez, a ciência foi necessária para demonstrar a configuração da fé. O Espiritismo vem para poder demonstrar que a mensagem de Jesus, do caminho que ele propõe para a nossa felicidade, é uma grande jornada e não um salto. Nós nunca vamos destruir leis naturais. Nós precisamos passar por um processo de depuração, primeiramente compreendendo quais foram as situações que nos levaram a estar do jeito que estamos hoje. Porque todos os nossos atos em absoluto têm a sua consequência no futuro. De tudo aquilo que nós fazemos hoje, lá na frente, nós veremos as consequências e sentiremos as consequências. E o que se passa conosco hoje nada mais é do que iniciamos um processo no nosso passado. Mas que esse processo vem para revelar para nós o conhecimento de quem nós somos e o que nós precisamos mudar em busca dessa felicidade tão sonhada e tão esperada. E mais uma vez, eu volto à mensagem maior do Cristo lá do capítulo 5 de Mateus, quando ele trouxe as bem-aventuranças. Felizes aqueles que são pobres de espírito. Quando Cristo diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está falando de pobres de natureza material. Ele está falando daqueles que não se acham cheios de si, aqueles que não se acham cheios de razão, aqueles que sabem que não sabem nada ou quase nada ainda, principalmente quando se diz respeito às verdades do mundo espiritual. Nós estamos aprendendo o nosso primeiro momento na vida. Se não tivermos humildade para reconhecer que muitas coisas ainda da nossa vida não sabemos, não vamos ter forças para poder enfrentar de frente aquilo que precisamos. Precisamos ter humildade de reconhecer que existe uma inteligência superior e que por essa inteligência eu caminho. E que essa inteligência tem também suas leis, como se fosse um rio na qual eu navego. O rio é a vida, as margens do rio são as leis. Toda vez que eu escorrego nessas leis divinas, eu esbarro na margem e automaticamente a margem me joga para o leito do rio. A consequência disso é que toda vez que eu bato a margem, existe um dano, existe uma dor.
E nesse momento de dor é que eu preciso refletir o que está acontecendo comigo e o que eu estou aproveitando para melhorar em virtude dessa dor. E na sequência, ele vai dizer: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Meus irmãos, é claro, aquele que sofre é aquele que sentiu a dor de ter transgredido uma lei. E nada mais natural do que sofrer. Mas agora, com a percepção do sofrimento e não a negação dela, eu posso enfrentar esse caminho. Eu posso superar uma doença, uma dor, uma perda, uma dificuldade, com a força da minha fé que está em desenvolvimento. E na sequência ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que são mansos. Por que aqueles que são mansos? Porque eles estão sempre prontos a pensar se houve algo de errado que eles fizeram. Se tem algo que eles podem melhorar e eles querem apaziguar as situações e não a luta, a guerra, a disputa, eles querem a serenidade, eles querem conversar, eles querem a mansuetude. E na sequência, bem-aventurados os misericordiosos, porque Deus terá com ele misericórdia. Porque muitas vezes o erro não é nosso, mas essa concepção de amar ao próximo como a si mesmo faz com que eu veja a minha imperfeição refletida no outro. E ter a misericórdia para com os erros dos outros é um grande avanço na minha paz, na minha serenidade. O erro não é meu, mas tudo bem. Por que é que eu tenho que carregar essa dor por tantos e tantos anos? Não é fácil me livrar dela, mas por que eu tenho que carregá-la agora para a eternidade? E não desenvolver em mim a misericórdia, a paz. E assim serão felizes os pacificadores. Depois de aprendido este caminho de aprendizado de humildade, de entender a dor como processo de avanço, de entender a necessidade da mansuetude, da misericórdia, eu passo a ser um pacificador. Aquele que começa a trabalhar em nome da mensagem de Jesus agora para os outros, porque jamais ele vai instigar uma discussão, jamais uma fofoca, uma maledicência, um maldizer de uma pessoa ou de outra, da própria família, dos amigos do trabalho, ele vai levar adiante porque ele já compreende que aquilo é só a faísca que falta para o início de um incêndio. Se eu coloco fogo nisso, eu começo a ser também responsável pelas consequências que advirão dessa disputa, desse desentendimento. E essa, meus irmãos, é a maior mensagem de Jesus. Já dizem outros teólogos e outros estudiosos das religiões que se se perdesse todos os evangelhos, toda a mensagem de Jesus e se salvasse apenas o Sermão da Montanha, ali estaria resumido todos os ensinamentos que precisamos para alcançar esse estado de felicidade. Considero que agora, com a consciência de que podemos desenvolver a nossa fé a cada instante, por meio do conhecimento e da prática desses ensinamentos, não nos resta mais do que a determinação e coragem de enfrentar a nossa grande luta, que é a luta conosco mesmo, o nosso processo de autoconhecimento e aquilo que precisamos para, enfim, vivermos em paz. A fé é testada diariamente e é só nessa prática de colocar essas lições em práticas no dia a dia é que nós vamos aumentando a nossa fé. Não tem outro jeito. Ninguém acorda incrédulo e ninguém dorme incrédulo e acorda com uma grande quantidade de fé. Uma fé inabalável. Essa fé inabalável ela é conquistada com estudo, com conhecimento e com prática. Se queremos chegar à felicidade, vamos praticar nas pequenas coisas primeiro, naquelas que temos a influência.
com as pessoas que estão ali nos prejudicando, nos atormentando ou que nos fazem sofrer. Se nós pudermos, dia a dia, exercitar um pouquinho dessa fé, logo mais eu terei sentido já o reflexo desse avanço poderoso que é essa força dentro de nós. Que a paz de Jesus esteja com todos e que possamos levar essa mensagem para a nossa vida. E depois deste estudo, eu convido a todos, mais uma vez, para onde estiverem, aqui no nosso salão ou em casa, nos acompanhando, que possam mais uma vez sentarem confortavelmente, porque agora nós vamos fazer vibrações, emanar pensamentos que vão ser curadores para aqueles que precisam. Vamos mentalizando um hospital neste instante, aquele que conhecemos, que sabemos que tem alguém querido lá dentro. E nós vamos colocar uma energia de saúde para que a espiritualidade superior recolha todas essas energias e tenha bastante material para praticar a cura destes que sofrem nos leitos dos hospitais neste momento. Senhor, purifica este corpo para que ele possa ter forças de se recuperar, Senhor. Vibremos. Vibremos também pelos familiares que estão à espera de notícia, que estão angustiados. Que o teu grande abraço, Jesus, nosso Mestre, seja presente agora ao lado destes nossos irmãos. Recebam também a nossa compaixão, o nosso sentimento de irmão, que estamos também torcendo muito para que eles se recuperem a sua saúde e voltem para o lar. E a confiança necessária, Senhor, para aqueles que neste instante estão retornando à pátria espiritual. Percebam de braços abertos os mensageiros celestes que tratam, recebem e curam. Vibremos. E por todo o nosso planeta Terra, que sofre, que está doente, que possa a fraternidade e o amor pousar sobre o coração de todos que estão nesse planeta e possamos em breve desfrutar de um mundo regenerado, voltado para o bem, pela reparação de suas faltas, pelos erros cometidos do passado. Vibremos. Que assim seja. Mestre Jesus, muito obrigado por esta reunião de luz, de conhecimento e de paz. Que estes ensinamentos, Senhor, estejam sempre vibrando em nossa alma durante toda essa semana, para que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança em Ti, a cada dia, até nos sentirmos completamente integrados com a Tua verdade, com o Teu amor, com a Tua sabedoria. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos que vieram aqui presente na reunião, aos ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio, que nos acompanham pelas ondas da Rádio Boa Nova, e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Que possamos, nesta semana, ter muita paz e equilíbrio, e até o nosso próximo encontro. Boa noite.